Que a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma meditação na palavra do Senhor. Cristo reinava em todas as suas criaturas. Ele é o que era, e Ele hoje é e quer reinar na sua criatura. E Ele vai reinar. E nós estamos nos colocando na mão do Senhor para que Ele realmente venha reinar em nossas vidas. Vamos fazer uma meditação em relação a este reino em nosso coração. Vamos meditar no capítulo 5 de Apocalipse, aonde fala que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele irá reinar em nosso coração e nós iremos ser a glória do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, meditando, fala: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro que estava escrito por dentro e por fora é o ministério de Jesus, que ele exerceria depois da sua vinda aqui nesta terra, morrendo pelo pecador, para perdoar os pecados daqueles que se arrependem e deixam, e alcançam essa misericórdia de Jesus Cristo. No capítulo 10 de Apocalipse, nós vemos o período que o livro de Daniel, que estava sendo estudado até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa abertura desse estudo em relação a esse santuário que seria purificado trouxe um reavivamento generalizado entre os cristãos na época que Guilherme Miller começou a trazer essa mensagem. E quando Deus começou a colocar em visões para Ellen White as maneiras de procedermos, os hábitos que deveríamos mudar para sermos transformados, tanto corpo, caráter, mente, pensamentos e sentimentos, Jesus poderia ter vindo em qualquer momento a partir deste momento que Deus revelou o seu caráter para ser refletido em seu povo. A mensagem que nós tivemos em 1888, de Jones e Wagner, essa mensagem poderia ter feito a diferença em todo o mundo se nós tivéssemos aceitado. E hoje ela está em pauta novamente para que tenha um povo realmente purificados dentro dos conselhos da palavra. É a palavra que nos purifica. Então, no capítulo 10, onde o livrinho de Daniel ali é aberto e ele entra dentro do livro de Apocalipse, fala, verso 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mundo antigo e o outro esquerdo sobre o mundo novo, que são as Américas. Então, as Américas já tinham sido descobertas, porque águas representam multidões, povos e línguas, e terra é o contrário, que representa as Américas. Este livrinho foi aberto e, paralelamente com o livro de Daniel,
foi trazido as revelações de Daniel e Apocalipse por Ellen White, aonde iria purificar a igreja, purificar um povo para encontrar com Jesus. O verso 4 fala, e quando a plenitude dos trovões que vão abalar a terra, que são o caráter de Cristo revelado nas suas criaturas, acabaram de emitir as suas vozes, João viu. E João iria escrever. Mas Deus falou, isso é um segredo. É um segredo que vai ser realizado no coração dos que têm fé em mim. Ele ia escrever, mas ele ouviu uma voz que dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escrevas. Interessante que em Apocalipse 1, Deus fala para João, para tudo que ele vê, ele escrever. Porém, esse segredo de Deus, que será manifestado pelos que têm fé, não foi revelado para nós, por intermédio de João, porque Deus falou, este é um segredo. Será que realmente era um segredo? Vamos ver o que fala embaixo, no versículo 5. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levando a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e tem poder para nos recriar também o seu caráter que tínhamos. E fala o seguinte, e jurou por aquele que vive para todo sempre, e que não haveria mais demora. A partir do momento que as revelações de Jesus é colocada para a sua igreja, já não há mais tempo. Jesus poderá vir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos que, como chefes das nossas famílias, colocarmos as orientações de Deus em pauta nas nossas famílias, para mudarmos os nossos hábitos, mudarmos os nossos comportamentos, para termos a imagem de Jesus. E jurou por aquele que vive para todo sempre, versículo 6, o qual criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que pode também recriar em nós o caráter de Jesus, que não haveria mais demora, não haveria mais tempo proféticos para ser realizado os grandes acontecimentos que nós estamos na expectativa de acontecer. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o quê? O segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Esse segredo de Deus estava oculto? Não. Aqui continua falando, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos dar uma pausa, vamos deixar o nosso dedo aqui em Apocalipse e vamos ver o que foi escrito pelos profetas a respeito desse cumprimento em nós que foi profetizado pelos profetas do Senhor. Vamos para Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Olha o que os profetas já falavam. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos,
e guardeis os meus juízos e os observeis. Olha só, irmãos, esse acontecimento é agora, nesse período, para revelarmos em nossas vidas esse segredo de Deus, de recriar em nós a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Porque no versículo 31, nos dá essas coordenadas. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos, das vossas iniquidades, das vossas abominações que cometeram. Então Deus agora, nesse período da 7ª trombeta, como fala aqui no versículo 7 de Apocalipse 10, fala que, mas nos dias do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Vamos ver agora na trombeta do 7º anjo. O que fala no capítulo 11, versículo 16, versículo 15 e 16. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele o quê? Reinará para todo sempre no coração dos seus fiéis, dos que se arrependem e deixam e alcançam a misericórdia da graça de Jesus, morrendo para perdoar os nossos pecados. Mas é necessário que agora Cristo reina. Já não mais é eu que vivo, mas Cristo viva em mim. E que as minhas vontades sejam entregues às vontades do Senhor. E ele prometeu, como fala lá em Ezequiel 36, 26, que ele faria essa transformação. E então, lendo o versículo 16, fala: e os 24 anciãos, que são os que representam o nosso mundo no tribunal de Deus, que foram ressuscitados com Jesus Cristo na sua ressurreição, eles fazem o quê? Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostram-se de joelhos sobre os seus rostos em terra e os seus rostos abaixo, e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, versículo 17. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é poderoso para quê? O Senhor é poderoso, versículo 17, que tomaste o teu grande poder e reinaste, transformou os corações e agora reina no coração dos seus fiéis. Eles são pessoas que realmente entregaram todas as suas vontades, os seus gostos na mão do Senhor, e pela palavra eles são transformados à imagem e à semelhança de Jesus, como eram antes de cometerem os pecados. A sua mente é transformada. O seu corpo não recebe impecabilidade, mas eles recebem a plenitude do Espírito Santo, que é a chuva serôdia, para que o Espírito Santo, na sua plenitude, reina nos corações daqueles que abandonaram os seus pecados, que se esforçaram, tiveram fé que Jesus poderia fazer essa operação nos seus corações. E o que acontece, irmãos? Para aqueles que viveram dentro da igreja de Deus, povo de Sião, o que acontece com esses que pregam que Jesus não tem esse poder?
tem poder para tudo. Tem poder para tirar da falência, de abrir farmácias, abrir postos de gasolina, mas não tem poder para transformar o coração e viver e reinar nos seus sinceros, nos seus filhos que estão obedecendo a palavra para que Cristo reine na sua plenitude e já não seja eles mais quem vive, mas Cristo reinando neles. O que acontece, irmãos? Muito triste, irmãos. Está lá em Isaías, está profetizado em Isaías. Vamos ver em Isaías 33, versículo 14. Olha que tristeza, meus queridos irmãos. Olha que tristeza. Os pecadores da igreja de Deus, de Sião, se assombraram. Por quê? Por que se assombraram? O tremor o tremor vem até eles tremem. Por quê? O tremor surpreende os hipócritas que pregavam a lei de Deus, mas diziam que ela não pode ser guardada, que nós somos pecadores mesmos, miseráveis pecadores, e que nós nunca atingiríamos a natureza divina, porque Jesus não veio na nossa natureza. Mas os que acreditam que Jesus veio na nossa natureza, eles têm fé e se empenham em viver a vida que Jesus viveu. E aí no verso 14 ainda, nos fala: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem que vai ser achado vivo quando Cristo voltar para habitar com ele no seu tabernáculo? Quem? Essa pergunta também é feita em Apocalipse 6, o último versículo, antes que venha o Apocalipse 7, aonde tem o selamento daqueles que vão passar pela grande tribulação. E aí, continuando, fala: quem dentre nós habitará com as labaredas eternas dentro daquele santuário de Jesus, sendo as suas testemunhas? Quem? Aí vem aqui a descrição dos que se esforçam e vivem a mensagem que o Senhor deu para esta última geração. E no capítulo 43, fala uma coisa interessante. Capítulo 46, verso 7, fala: e todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. E aí no versículo 10 fala: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, que criava, que era, que é e que ainda há de reinar no coração das suas criaturas, na sua plenitude. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá outro. Deus vai demonstrar o seu poder para reinar no coração daqueles que têm fé em Jesus, que acreditam na natureza de Jesus pós-lapsariana, a natureza de Jesus como a nossa, carne pecaminosa, que com esta carne viveu na plenitude do Espírito, como nós também vamos viver na plenitude do Espírito e vamos estar de pé diante da grande tribulação
que está diante de nós. Que essa mensagem, irmãos, fique nos nossos corações, para que nós compreendamos que nós não estamos esperando Jesus aparecer nas nuvens, mas Jesus nos espera que nós venhamos amarmos verdadeiramente uns aos outros, não fazendo acepção de pessoas, para sermos encontrados em pé diante dessa grande tribulação, enfrentando a ira do dragão, quando o Espírito Santo se retirará de toda a carne e nós seremos atormentados, mas teremos a paz dentro do nosso coração, de que estamos na mão do Senhor, sendo guardados por Ele, para viver com Ele dentro do seu tabernáculo, aonde vai estar as testemunhas de Jesus, daqueles que conheceram o pecado e o venceram, assim como ele venceu. E no versículo 12 fala: pois vós sois as minhas testemunhas. Então Deus foi acusado de ser tirano, desonesto, que a sua lei não é justa, mas ele terá suas testemunhas, que vão levantar a lei de Deus e vão falar: necessitamos dela. Ela é tudo para nós. Deleitamos em fazer a sua vontade. Que Deus possa nos ajudar e que possamos estar em harmonia com toda a sua vontade, renunciando às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Se quisermos estar vivendo eternamente com Deus quando Ele regressar. Ele só irá regressar quando Ele estiver reinando no coração dos seus fiéis. Essa é a mensagem bíblica que está em desarmonia com o vinho de Babilônia, que foi espalhado por todo esse planeta. E os fiéis de Deus vão levar essa mensagem. Que Deus possa nos ajudar, é o que eu desejo para cada um de nossos irmãos. Que Deus possa nos ajudar a sermos fiéis e termos o desejo de viver assim como Jesus viveu. É a minha oração para todos. Amém.